É minha alegria de estar convosco, todos e todas. Uma boa noite. Saúdo os casais que vou vendo, as pessoas, cada pessoa, também algumas comunidades religiosas que saúdo e vejo e reconheço. E a minha grande saudação ao meu mestre e amigo, o professor Dr. José Eduardo Borges de Pinho. Seja bem-vindo a esta casa, que não é hoje uma casa física, é uma casa virtual, mas é uma casa virtual que tem servido de expansão e de habitação, entre aspas, nestes tempos de pandemia, através da qual a comunidade do Rato tem feito coisas bonitas e belas, implicativas. Temos a honra de ter connosco para mim é também uma honra muito pessoal e partilho com todos vós. É um professor Eduardo Borges Pinho, que profundamente me marcou na minha aventura teológica, que vou partilhando com todos vós. Agradeço ao Paulo Rocha que se disponibilizou para fazer a moderação deste debate, reflexão, partilha, e de imediato lhe dou a palavra. Obrigado, Paulo. Boa noite a todas e a todos e obrigado, Padre António Martins. De facto é um gosto, sobretudo, participar nesta experiência sinodal que a Capela do Rato, que a comunidade da Capela do Rato proporciona a todos nós, não só por estas conferências, estas 3 conferências que de alguma forma vão ajudar a que este percurso sinodal seja mais sólido, seja mais efetivo também, e também mais afetivo, acredito, porque mesmo que neste ambiente digital há sempre esta oportunidade de encontro, mas é sobretudo essa proposta formativa que aqui é feita, inserida, lá está, neste percurso sinodal, neste processo sinodal, na dinâmica que a Capela do Rato quer proporcionar, por uma participação de facto ativa. Queremos que essa participação aconteça também esta noite e daí que após a conferência do professor Borges de Pinho teremos a oportunidade de diálogo e por isso convido desde já que aconteça esse diálogo, essa participação entre todos nós. Felizmente estamos aqui um grande grupo e acredito que vai ser muito proveitoso para nós ouvir o professor Borges de Pinho, que eu não diria tanto, como disse o Padre António Martins, de ser meu mestre, porque eu, mas foi meu professor e por isso tenho também muito próximo do percurso académico. Mestre em teologia não é para todos, o Padre António Martins também tem interesses, não é? E felizmente que assim acontece. Uma apresentação do professor Borges de Pinho muito rápida. Essa informação está na página da Capela do Rato e, portanto, permite também que a preparação para estes encontros aconteça ao longo do dia, das horas que antecedem. Recordo só que é natural de Aveiro, da Diocese de Aveiro, professor catedrático jubilado da Faculdade de Teologia, onde lecionou entre 78 e 2018. É casado, pai de 3 filhos e avô de 6 netos. Entre os cursos que lecionou, Eclesiologia, Mariologia e cursos também na área da Teologia Ecuménica, bem como da Teologia das Religiões. Foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, desde outubro de 96 a setembro de 2000, diretor interino da Faculdade de Teologia, diretor da revista Didascália e um dos fundadores da edição portuguesa da revista Comúnio. Membro da Comissão de Liberdade Religiosa entre 2004 e 2016, por designação da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi também jornalista, acredito que seja também jornalista, porque assim acontece para toda a vida, mas pertenceu aos quadros da Renascença entre 77 e 2010, onde recordo muito bem dos noticiários da informação religiosa que ouvíamos na Renascença. Tem muitos textos publicados, mais de 130, onde as temáticas que mais estuda e que mais partilha para a reflexão estão relacionadas com a Igreja e a comunidade política, na perspectiva ecuménica,
a recepção como realidade eclesial e tarefa ecuménica, e o ecumenismo, situação e perspectivas. Diria que a experiência de investigação, a experiência de estudo, nomeadamente na Alemanha, onde esta experiência sinodal de debate, de participação, é também uma marca muito ativa, como acontece nestes meses, aliás, tenha também marcado o professor Borges de Pinho na sua produção e reflexão teológica em torno deste tema da sinodalidade, e que desde já agradecemos muito a partilha que faz esta noite connosco. Boa noite, professor, e obrigado em nome de todos por estar connosco. Muito boa noite a todos, uma saudação amiga nesta noite, a todos que quiseram participar nesta primeira sessão. Obrigado ao Dr. Paulo Rocha pelas palavras que acabou de dizer. Só me permite uma pequenina correção, insignificante, mas faz parte da minha identidade. A Diocese não é Aveiro, mas Porto, embora esteja mesmo na fronteira de Aveiro. O distrito, sim, e como realmente parte fundamental da minha vida tem que ver também com o Porto, com o Dom António Ferreira Gomes, etc. Desculpe-me esta pequena anotação. Um obrigado especial ao professor António Martins, amigo e colega, ex-colega, porque eu já não estou no ativo, mas agradeço-lhe o convite para hoje estar aqui. E vamos, então, começar. Como todos sabemos, a sinodalidade da Igreja, e não simplesmente na Igreja, traduz como visão e modo de agir a identidade da Igreja como povo de Deus a caminho na história e mistério de comunhão em todos os seus níveis de realização, apela à vivência do sacerdócio comum como fundamento essencial do ser cristão, aponta para a igualdade basilar de todos os crentes e a mais ampla participação na vida eclesial. Na consciência e na prática sinodais emerge a vivência de uma Igreja aberta à condução do Espírito Santo. Exprime-se a busca comum de caminhos ao serviço do anúncio do Evangelho. Ganha expressão a contemporaneidade com um viver humano que aspira a um agir livre e participativo. Em síntese, a sinodalidade concretiza o modo como a configuração comunional da Igreja se tem realizar na comum escuta do Espírito Santo, no testemunho ativo da fé, na corresponsabilidade dos seus membros e comunidades, na articulação dos diversos carismas, serviços e ministérios. É certo que a percepção que hoje temos da sinodalidade é fruto do Concílio Vaticano II e das exigências e dificuldades da sua recepção. Mas, em termos de fundamentação teológica, não há nada de muito novo a acrescentar face aos princípios e critérios fundacionais e fundantes da Igreja. Por isso, e em rigor, a questão da sinodalidade não é um problema teórico ou teológico, mas eminentemente prático, de consciência eclesial, de enquadramento operativo, de transformação de mentalidades e modos de proceder. Neste preciso contexto, faço 3 breves observações. Primeira, a sinodalidade tem a ver com todos os níveis da vida da Igreja, desde o local paroquial e diocesano, ao regional e universal, e inclusive ao ecuménico. É a vida da Igreja toda que está em jogo, e esta interrelação e este condicionamento mútuos dos diversos níveis é um dado de grande importância. O que acontece no âmbito local tem muito a ver com concepções, orientações e práticas que vigoram a nível mais amplo, também universal. Por exemplo, a compreensão da relação ministros ordenados-leigos. O que acontece ou não acontece a um nível bloqueia outros. Segunda observação. Enfrentar hoje a questão da sinodalidade supõe alguma consciência histórica. Só assim é possível detectar condicionamentos presentes à luz do passado, ganhar força para denunciar falsas evidências, sonhar um futuro diferente e ousar tomar decisões. O que foi sedimentado ao longo de séculos demorará muito tempo a libertar-se, mas de uma forma ou de outra.
Empurrado por fatores externos ou impulsionado a partir de dentro, ter-se-á de caminhar para a recomposição do corpo eclesial num sentido mais consentâneo com a dignidade dos batizados. Não é em alguns anos ou decénios, escreve Alfonso Borrás, que se chegará a novos equilíbrios institucionais. Quando se constata que os bispos de uma mesma província e a fortiori de uma mesma nação têm dificuldade, mesmo reticências, em jogar o jogo colegial, calcula-se que será necessário tanto tempo como, por exemplo, para a reforma gregoriana. Seja como for, o sistema vai mexer-se. Fim de citação. Terceira observação prévia. Refiro um terceiro aspecto que entre nós talvez represente uma das principais tarefas. Vencer alguma indiferença e decepção que se instalou em muitos, em razão de uma recepção conciliar atrofiada, de uma cultura de participação deficiente, da predominância de um estilo clerical eclesiástico em muitos modos de pensar e agir. Por isso mesmo, começo por refletir sobre a sinodalidade como interpelação espiritual. Numa segunda parte, abordo alguns aspectos de ordem estrutural para concluir com algumas indicações sobre o estilo pastoral envolvido numa consciência e prática sinodais. Então, a sinodalidade como interpelação espiritual. Serão 5 pontos. Primeiro, uma espiritualidade cristã amadurecida. Espiritualidade cristã é um modo crente de ser e de viver no seguimento de Jesus, na abertura ao mistério sempre maior de Deus e sua presença e ação constantes pelo Espírito Santo na história do mundo e no coração das pessoas. Ser cristão não é uma existência totalmente formatada de antemão, mas um caminho histórico de vida, nas circunstâncias sempre novas de um mundo em evolução, procurando ser fiel ao que Deus nos vai pedindo no relacionamento com os outros, na atenção aos sinais dos tempos e suas interpelações, na busca de transformação humanizante do mundo, na disponibilidade para a novidade encarnada que a fidelidade ao Evangelho do Reino de Deus vai exigindo. Compreende-se então que a sinodalidade só pode ser vivida na fidelidade criativa à escuta do Espírito Santo, através das múltiplas mediações, desde a palavra de Deus aos desafios históricos e à experiência das pessoas, através das quais descobrimos caminhos a seguir, rupturas a fazer, opções a tomar. Coloca-se assim a questão se o entendimento comum do ser cristão e as circunstâncias do viver eclesial têm favorecido o crescimento de uma espiritualidade cristã, também laical, conscientemente aberta à ação do Espírito, amadurecida nas suas capacidades de pensamento, linguagem e ação livres, responsáveis, proféticos. Segundo, um novo modo de crer. Como, suponho eu, todos nós de algum modo sentimos, vivemos tempos de uma certa crise de fé num momento histórico em que não se dá apenas uma aceleração das normais transformações da sociedade sempre em evolução, mas acontece uma transformação epocal que atinge as raízes do ser homem e ser mulher neste mundo, as razões e as formas de crer, o futuro de quem vier depois de nós. Disse uma certa crise de fé, não uma crise de religião. Esta, apesar de todos os secularismos, continua viva tanto em expressões tradicionais, como novas e até fundamentalistas, e mais ainda nos seus substitutos. E disse crise de fé, um dos exemplos mais dramáticos é a dificuldade de transmissão da fé, para sinalizar que o que está em causa é o significado real de Jesus para o nosso existir crente, para a humanização e salvação deste mundo, para a construção de um conviver mais fraterno, justo e com futuro. Enfim, disse crise de fé, para expressar que, como pessoas e como comunidades, nos aguardam e são requeridas condições e formas novas de vivência cristã relativamente ao que conhecemos. Um novo modo de crer a partir da fé de sempre e na Igreja de sempre,
mas que atingirá configurações bem diferentes em muitos âmbitos da realidade eclesial e exigirá criatividade e coragem em muitos aspectos da vida da Igreja e do seu posicionamento na sociedade. Nesta transição de época, escreve Serena Rochetti, está em jogo uma transformação do corpo coletivo Igreja, que deve reformar de modo dinâmico todos os aspectos da sua figura. Visões orientadoras, linguagens, sujeitos, relações internas e externas, atividades e procedimentos, e sistema social. Fim de citação. Terceiro, disponibilidade para a necessária conversão e reforma. Chamados nestas circunstâncias a viver em Igreja de forma sinodal, percebemos melhor que a espiritualidade cristã emerge aqui no seu núcleo fundamental como disponibilidade humilde e continuada para caminhos de conversão pessoal e de reforma permanente da Igreja. No decreto sobre o ecumenismo, o Concílio Vaticano II caracterizou o ecumenismo espiritual como a alma do movimento ecuménico, precisamente porque nele se traduz o cerne da atitude evangélica de seguimento de Jesus, baseada na conversão do coração e na santidade da vida. Lembrou assim que não há ecumenismo sem conversão interior e que toda a renovação da Igreja é busca de fidelidade à própria vocação, pelo que, acentuou, a Igreja peregrina é chamada por Cristo a uma reforma perene. Por mais que sintamos a distância entre o que nos é pedido e a realidade que conseguimos viver, a identidade cristã, como vivência pessoal e como ambiente comunitário, passa decisivamente por aqui, o que exige sincera autocrítica e abertura de espírito para as transformações necessárias, por mais difíceis que elas sejam. Temos de deixar de absolutizar muitas coisas que tomamos como definitivas e intocáveis, mas que são, de facto, profundamente relativas. Concepções e formulações doutrinais, exterioridades rituais, normas canónicas, hábitos estreitamente eclesiásticos, etc. E há que avaliar o que fazemos e as omissões que cometemos, de modo a corrigir os fatores que contribuem para a falta de sentido de corresponsabilidade por parte de muitos cristãos. Quarto ponto, sinais e atitudes de verdadeira humanidade. A sinodalidade da Igreja só pode ser vivida e desenvolvida na busca constante de critérios e comportamentos de verdadeira humanidade. Este é um dado elementar de fé cristã autêntica, de espiritualidade cristã consistente e minimamente credível. Sem busca de comportamentos humanamente verdadeiros e honestos, sem transparência de coração e de atitudes, sem capacidade de diálogo e tolerância mútua, sem atenção ao outro e sua consciência inalienável, sem respeito incondicional pela dignidade humana, etc., só pode haver cristianismo de superfície, falsas espiritualidades, critérios e comportamentos semelhantes aos que encontramos na sociedade civil, desde a política aos negócios, e isso tanto em leigos como em padres ou bispos. A sensibilidade e a atenção concretas a pressupostos de simples mas verdadeira humanidade têm de ser o elemento determinante no discernimento vocacional para todos os serviços e ministérios na Igreja, na formação dos seminários, no modo como se escolhem líderes e como funcionam as nossas comunidades, sejam elas de que tipo forem. Só uma Igreja verdadeiramente humana pode testemunhar o Evangelho do amor de Deus e ao próximo, do amor a Deus e ao próximo, com credibilidade e pertinência. Quinto e último ponto desta primeira parte, formação da fé como desafio permanente. A interpelação espiritual que a sinodalidade nos coloca traduz-se ainda numa exigência prioritária de formação permanente na fé em diversos níveis, formas e âmbitos. A questão básica colocada pela sinodalidade reside mesmo no facto de solicitar o envolvimento de cristãos, fiéis leigos e pastores, possuidores de uma consciência eclesial amadurecida e atuante, marcada pelo sentido do essencial cristão,
por uma vivência eclesial aberta às dificuldades do presente e aos desafios do futuro. E está aqui um dos maiores problemas, mas também uma das maiores esperanças do caminho sinodal que estamos a viver, tanto mais que a formação de muitos cristãos se reduz ainda substancialmente à catequese que receberam e às homilias que escutam. E esperança, sobretudo, porque o que está aqui em causa, sem desvalorizar outros horizontes de formação mais exigentes e indispensáveis, é uma aprendizagem e formação crentes na escuta, na oração, no diálogo, na reflexão, na ação e na partilha de decisões, de certa forma, à maneira do bem tradicional ver, julgar, agir. E passo à segunda parte, sinodalidade como tarefa estrutural. A vivência da sinodalidade apresenta-se como uma tarefa de ordem estrutural e isto num duplo sentido. Certamente porque a sua concretização sempre passou e terá de passar pela mediação de estruturas sinodais em diversos registros. Mas é tarefa estrutural, antes de mais, porque estão em causa transformações profundas, a exigir abertura às interpelações que Deus, no seu Espírito, nos for colocando. Este é o primeiro de 5 pontos que reflito a seguir. Uma ampla e profunda reconfiguração eclesial. Explicitando o que já foi sugerido, é indispensável reconhecer que a renovação sinodal da Igreja ao serviço da missão é uma tarefa de longo alcance, nunca acabada, a envolver as comunidades cristãs nos seus diversos tipos, desde as paróquias às comunidades, desde as paróquias aos movimentos, às associações de fiéis e às comunidades religiosas, e a penetrar paulatinamente, mas de forma consistente, a vida cotidiana das igrejas locais e da igreja inteira, transformando mentalidades e estruturas, aspectos disciplinares e institucionais, formas de pensamento e de linguagem, sob a interpelação dos diversos contextos socioculturais de vida. Pede-se então uma reconfiguração progressiva, mas bem profunda da vida eclesial, sempre conscientes da nossa identidade cristã, da pluralidade legítima de caminhos e opções concretas, dos nossos próprios limites. A amplitude e profundidade da reconfiguração aqui exigida é mais perceptível se tivermos presente a evolução eclesial verificada no segundo milénio e que culminou no Concílio Vaticano I. Ao longo dessa evolução secular, emergeu e consolidou-se o sistema e modelo hierárquico gregoriano tridentino, alusão à reforma de Gregório VII no século XI e seus custos, bem como ao Concílio de Trento e à Contra-Reforma que se seguiu. As marcas deste modelo-sistema são bem notórias ainda hoje, com relevo para o cristomonismo como uma das suas características determinantes, tanto em termos teóricos como práticos. O cristomonismo, assentando numa fundamentação e visão unilateralmente cristológicas da Igreja, desvaloriza a sua dimensão pneumatológica. E nesta visão, o Espírito Santo atua sobretudo pela via hierárquica e na obediência dos fiéis relativamente à hierarquia. Concomitantemente, dá-se uma hipertrofia do seu aspecto institucional e do lugar preponderante do ministério ordenado como elemento essencial da instituição eclesial. De forma lapidar, escreveu há anos Hans Josef Pottmeyer, passo a citar: da visão cristomonista decorre uma quíntupla ordem de prioridade. A prioridade da Igreja Universal sobre a Igreja local, do ministro sobre a comunidade, da estrutura monárquica sobre a colegial, do ministério sobre os carismas e, finalmente, da unidade sobre a diversidade. A isso corresponde uma comunicação de sentido único de cima para baixo. Fim de citação. Temos aqui chaves de leitura e impulsos de ação cruciais para rever muita coisa na realidade que vivemos.
a exigir processos de transformação pessoal e comunitária. Não pode haver ilusões de que estamos perante uma conversão pastoral e estrutural de grande fôlego que exigirá tempo, persistência e coragem evangélica, parecia. Segundo, o indispensável desenvolvimento das estruturas de sinodalidade. Não obstante a importância básica da dimensão informal, cotidiana, da sinodalidade vivida por muitos cristãos, que se corresponsabilizam na vida das comunidades, a sinodalidade só pode explicitar-se em todas as suas exigências e possibilidades através de estruturas sinodais aos mais diversos níveis, através de procedimentos formais de consulta e de discernimento dos caminhos de ação pastoral prioritários em cada situação. Relativizar ou até desvalorizar as estruturas de sinodalidade enquanto lugares institucionais de participação, diálogo e debate em ordem à elaboração e tomada de decisões pastorais é querer iludir as questões e manter o status quo. Se é fundamental o espírito de comunhão, sentire cum ecclesia, não pode todavia haver verdadeira comunhão sem condições e meios estruturais de realização. É esta luz, e por exemplo, que numa paróquia não exista ou não funcione com qualidade um conselho pastoral, enquanto lugar privilegiado e competente de reflexão e de deliberação pastorais, é um sintoma muito grave que tem de nos fazer pensar. Assim, e sem ignorar que as formas concretas de estruturação sinodal podem ser diversificadas, ter desenvolvimentos criativos e acolher especificidades socioculturais, é imperioso rever de alto a baixo as estruturas sinodais existentes, desde o sínodo dos bispos aos conselhos pastorais, diocesanos e paroquiais. Trata-se designadamente de renovar estas estruturas em termos de representatividade eclesial, qualidade de funcionamento, relevância pastoral, peso efetivo nas decisões a tomar, abertura real ao meio envolvente, também às pessoas que se situam na margem do funcionamento eclesial corrente. Há neste domínio, basta pensar na pouca relevância dos conselhos presbiterais ou dos conselhos pastorais diocesanos, há neste domínio muitos obstáculos e deficiências. É aqui, aliás, que emergem mais clara e visivelmente as contradições existentes entre o discurso oficial e a realidade que os fiéis experimentam ou conhecem. Terceiro, o ministério ordenado na Igreja e sua configuração futura. O fomento da sinodalidade da Igreja não pode deixar de refletir com toda a verdade, clarividência profética e vontade de decisão sobre a realidade presente e a configuração futura do ministério ordenado, suas tarefas específicas, sua inserção plena na vida das comunidades. Esta questão-chave para o futuro, também na perspectiva ecuménica, envolve diversas vertentes. Anoto 5 aspectos. A visão ainda predominante que coloca o ministério ordenado numa diferença essencial e superior em relação ao sacerdócio comum. Diferenciam-se essencialmente e não apenas em grau, segundo uma expressão menos feliz, mas sobretudo mal entendida, de Lumen Gentium número 10. Segundo, a concentração da identidade do ministro ordenado na perspectiva pessoal, lembre-se o caráter indelével, em detrimento da dimensão comunitária e colegial que define igualmente a identidade deste serviço eclesial. Terceiro, o afunilamento da compreensão do seu lugar na Igreja em termos de poder sagrado e a visão da autoridade daí decorrente. Quarto, os critérios de ordem vocacional, as prioridades na formação, as condições de acesso e as formas de realização do ministério que daqui resultam. Quinto e, enfim,
a urgência de se pensar outras formas pastorais possíveis de exercício do ministério ordenado, certamente também em conjunto com a renovação das comunidades. Como bem se percebe, estamos perante um conjunto de questões complexas, difíceis de enfrentar pelas consequências enormes em termos do sistema vigente, pelas raízes seculares e pelos hábitos adquiridos que as suportam. Só a confiança na ação do Espírito, a abertura sincera ao sentido da fé dos crentes e uma visão lúcida do futuro permitirão a tomada de decisões inovadoras e pôr em movimento um processo de transformação que durará muito tempo e não deixará de encontrar muitas resistências. Todavia, será possível já hoje concretizar algumas indispensáveis transformações de mentalidade, de estruturas e de modo de funcionamento. Ponto de partida indispensável é a necessidade de se ultrapassar de vez um certo clericalismo ainda reinante que continua presente em muitos ministros ordenados, menorizando o papel dos leigos, ou se repercute nestes sob a forma de mimetismo clerical. É bem sabido que há leigos, homens e mulheres, formatados no sistema, bem mais clericais que muitos sacerdotes. E nessa ordem de ideias, há uma inequívoca opção eclesiológica a fazer. Em vez de se continuar a pensar o lugar do ministério ordenado na Igreja simplesmente a partir de cima, numa linha hierarquológica tradicional ou pretensamente renovada, é indispensável vê-lo plenamente inserido dentro dos carismas, serviços e ministérios que, a partir de baixo, existem na Igreja como comunidade de pessoas capacitadas e impulsionadas pelos dons do Espírito, chamadas a serem corresponsáveis na vida da Igreja. Quarto, o papel da mulher na Igreja. Outro âmbito estrutural de enorme alcance que a sinodalidade exige ser enfrentado tem a ver com questões relativas ao papel da mulher na vida da Igreja em todos os seus âmbitos e dimensões. A tarefa é bem mais profunda do que problemas de ordem discriminatória ou reivindicativa. Um simples facto revela como é possível que só recentemente, quase 50 anos depois, tenha sido revogada a impossibilidade da mulher ter acesso aos ministérios laicais instituídos de leitorado e acolitado. Uma verdadeira aberração cujas consequências funestas, em termos simbólicos e de consciência eclesial, são difíceis de avaliar. Se pensarmos bem no que isto significa em termos de mentalidade dominante, e se reconhecermos a inevitabilidade de novas percepções de consciência humana e cristã numa Igreja que caminha na história, não será difícil admitir que, quer se queira, quer não, uma década antes ou um século depois, a abertura do acesso da mulher ao ministério ordenado pleno, ultrapassadas que estarão hermenêuticas teológicas e concepções socioculturais marcadas pelo tempo, é algo irreversível. De qualquer modo, na fase em que ainda nos encontramos, não querer que se fale sobre o assunto na vida interna eclesial e assim não deixar amadurecer e expressar-se o sensus fidei dos crentes é algo cada vez mais sem sentido. Não tenho qualquer ilusão de que por si só esta possível abertura resolva todos os problemas, quer em relação ao papel da mulher na Igreja, quer relativamente ao ministério ordenado. É necessário ir muito mais além do que simplesmente reproduzir o exercício do ministério ordenado tal como o conhecemos. E o problema ecuménico, neste caso particularmente em relação às igrejas ortodoxas, não é uma questão insignificante. Mas cada vez mais temos de saber ler os sinais dos tempos na força do Espírito Santo, ter horizontes de longo prazo e não nos deixarmos prender por estreitamentos de teor eclesiástico, perdendo o horizonte da busca sincera da verdade e da urgência da missão. Afinal, a decisão tomada pela Igreja primitiva em Atos 15, na busca de fidelidade ao Evangelho de Jesus,
dizia respeito a uma questão bem mais profunda e estrutural sobre a identidade da Igreja. Quinto, sinodalidade e colegialidade episcopal. Na realização da sinodalidade, ocupa um papel determinante o modo como é vivida a colegialidade episcopal. Ela própria é uma expressão específica, embora, da sinodalidade da Igreja, tanto na perspectiva estrita de relação entre bispos, como no papel que lhes cabe enquanto símbolo, exemplo e impulso para a vivência sinodal de todo o povo de Deus. Estão aqui em causa aspectos de relacionamento pessoal, disponibilidade para a escuta mútua, consciência de uma igreja encarnada em cada tempo e lugar, sensibilidade pastoral às exigências específicas do próprio contexto. E tudo isso repercute-se no modo como as igrejas locais de um país ou região vivem a comunhão eclesial e cumprem a sua missão. Ao longo da história, diversas instâncias intermédias de colegialidade situadas entre a Igreja local e a Igreja universal, surgidas em razão de origens históricas comuns, de fatores de homogeneidade cultural, da necessidade de enfrentar desafios análogos na missão, procuraram realizar a comunhão das igrejas e a vivência da colegialidade episcopal. Lamentavelmente, a recepção teórica e prática da colegialidade episcopal, que o Concílio Vaticano II reafirmou de forma significativa, completando o Vaticano I, não tem sido isenta de contradições. A visão conciliar e inovadora do papel das igrejas locais ou particulares foi assumida mais numa perspectiva de autonomização do bispo que preside, do que de verdadeiro impulso a uma comunhão entre igrejas vizinhas, chamadas a enfrentar desafios pastorais semelhantes. No entendimento da identidade do ministério episcopal, tendeu-se a acentuar mais a pertença do bispo ao colégio episcopal, em detrimento do seu lugar de ministro que preside uma igreja local em comunhão com outras. E em ligação com tudo isto, o Estatuto Teológico-Jurídico das Conferências Episcopais foi atrofiado ao entendê-las simplesmente como a expressão de uma colegialidade afetiva, certamente sempre de pressupor e fundamental, em detrimento do possível exercício de uma colegialidade efetiva, ainda que parcial, obviamente. Colegialidade efetiva que lhe deve também pertencer. Em boa verdade, não se pode falar de sinodalidade sem examinar a qualidade relacional da colegialidade episcopal realmente vivida, o grau de verdadeira comunhão existente entre igrejas vizinhas, a capacidade de sintonia em orientações básicas e opções pastorais num dado espaço, o modo como se processa a relação igrejas locais e igreja universal. Por exemplo, em termos de uma legítima autonomia em aspectos litúrgicos, jurídicos, ministeriais, prático-pastorais, ou ainda no que se refere à escolha dos bispos, algo que continua a acontecer completamente à margem da quase totalidade do povo crente diretamente envolvido. E entro na terceira e última parte, sinodalidade como estilo pastoral, saliento 4 aspectos. Portanto, procuro sugerir como é que, em termos de alguns aspectos pastorais, que a sinodalidade significa e é chamada a realizar. Primeiro aspecto, sinodalidade e exercício da autoridade na Igreja. No seu cerne, falar de sinodalidade é perguntar pela forma como se exerce a autoridade na Igreja. Como horizonte teológico, estrutural e existencial, a sinodalidade é o exercício da autoridade em comunhão, enquanto o modo mais adequado de entender e praticar nas suas diversas expressões. Em concreto, procura-se articular o exercício pessoal e colegial dos que detêm a autoridade na continuidade do ministério apostólico com a prática sinodal de discernimento e de corresponsabilidade nas decisões por parte da comunidade. Não está, pois, de modo algum em causa a autoridade e a responsabilidade próprias e inalienáveis que a diversos níveis, embora cabem ao ministério ordenado na Igreja. O determinante é que essa autoridade e responsabilidade sejam exercidas na consciência de que os fiéis também têm uma palavra a dizer
e devem ser ouvidos naquilo que constitui a vida de uma comunidade cristã. Trata-se depois de um exercício de autoridade que ajuda as pessoas a irem crescendo na corresponsabilidade eclesial e que se traduza num modo de pensar e de agir que liberte nelas os carismas que possuem e a capacidade de os colocar ao serviço da comunidade. Dessa forma, evitar-se-á que uma autoridade legitimamente hierárquica degenere em modos autoritários clericais de agir, porque concentrada sobretudo no poder que possui e não no reconhecimento que merece. Como se percebe, para que a sinodalidade eclesial seja vivência cotidiana, precisa-se tanto de cristãos mais conscientes das suas capacidades e deveres, como de responsáveis ministeriais, espiritual, teológica e pastoralmente competentes e abertos, que assumam com maturidade a autoridade que lhes cabe, mas que saibam partilhá-la no reconhecimento de outras competências e formas de autoridade também existentes. Na medida em que isso acontecer, alguns impasses ou falsos problemas nos órgãos sinodais serão superados. Assim, perceber-se-á que não há qualquer problema, bem pelo contrário, em passar do meramente consultivo à capacidade deliberativa em tudo o que diga respeito à ação pastoral da Igreja e não tenha que ver com elementos doutrinais definitivamente adquiridos pela consciência crente universal. Por outro lado, uma opinião ou parecer maioritários que brota do sentir e do pensar cristãos amadurecidos devem, por princípio, ser acolhidos e seguidos sem hesitações pela autoridade que for chamada a decidir. Segundo, um estilo pastoral assente na escuta e no diálogo, atento ao sentido da fé dos crentes. Em última análise, o que está em jogo na prática da sinodalidade é a possibilidade de dar expressão concreta e perceptível ao sentido da fé dos crentes e de o escutar na abertura sincera à ação do Espírito. Captar e escutar o sentido da fé dos crentes é a oportunidade e possibilidade de se proceder a um discernimento comunitário sobre os caminhos de maior fidelidade ao Evangelho, de distinguir entre o essencial e o secundário na vivência crente cotidiana, de procurar as opções pastorais mais pertinentes e adequadas, de fomentar a clarividência e a disponibilidade para enfrentar novas questões no contexto de cada época e lugar. O povo de Deus, lê-se num documento do Diálogo Ecuménico Católico Anglicano, o povo de Deus é, como tal, o portador da tradição viva. Nas mudanças de situação que colocam ao Evangelho novos desafios, o discernimento, a atualização e a comunicação da palavra de Deus são responsabilidade de todo o povo de Deus. O Espírito Santo opera por todos os membros da comunidade, servindo-se dos dons que ele dá a cada um para o bem de todos. Os teólogos, em particular, servem a comunhão de toda a Igreja, se e como ideias novas devem ser integradas na corrente, examinando se e como ideias novas devem ser integradas na corrente contínua da tradição. Em cada comunidade há um intercâmbio, um jogo de relações mútuas, na qual bispos, clero e leigos dão, ao mesmo tempo que recebem uns dos outros, no seio de todo o corpo. Fim de citação. É na prática sinodal que o sentido da fé dos crentes, enquanto capacidade ativa de discernimento espiritual e intuição crente argamassada numa vida de fidelidade cristã à Igreja, encontra o caminho normal e indispensável de comunicação. A sinodalidade é pressuposto meio e forma de o sentido da fé se poder articular e manifestar publicamente e com relevância no seio da Igreja. Deste modo, emerge um estilo pastoral da Igreja que, no conjunto da sua vida e particularmente nos seus agentes pastorais, procura perceber a vida real dos crentes e sabe escutá-los. É na vida dos cristãos e sua experiência, escreve Joseph Fabre, que pode ser descoberto o sensus fidei graças ao discernimento de todos, e ultimamente dos pastores, um discernimento que exige tempo.
O tempo do Espírito em ação na Igreja não é o do mundo presente, ferido de imediatidade e instantaneidade. É um povo estruturado não de maneira dual ou binária, mas triádica, um presidente, alguns ministros espirituais ou peritos, todos os fiéis, em que todos estão submetidos à palavra de Deus e, portanto, em relação circular e de inclusão mútua ou de interdependência que se joga o sensus fidei. A não recepção de um ensinamento ou de uma prática eclesial em termos de longa duração é também uma manifestação ou uma forma de expressão do sentido da fé dos fiéis. Fim de citação. Passa, afinal, por aqui o efetivo reconhecimento crente de que a Igreja é conduzida pelo Espírito Santo e só assim pode ser verdadeiramente fiel. Terceiro, renovação das lideranças nas comunidades como testemunho credível e impulso criativo. A prática da sinodalidade coloca em primeiro plano na vida das comunidades a questão das lideranças, chamadas que são a renovar-se e a compreenderem a sua missão primordialmente como uma tarefa baiótica, impulsionadora de carismas e serviços pessoalmente assumidos. Isso vale, antes de mais, para o Ministério da Presidência e Direção da Comunidade, mas tem de englobar todos os agentes pastorais e qualquer cristão que detenha alguma responsabilidade particular no âmbito comunitário. No que respeita ao Ministério Presbiteral, a crise do clero, de que por vezes se fala, não é apenas nem principalmente uma questão de insuficiência de número. Há muitos outros fatores a considerar, desde o perfil vocacional que se propõe e estimula, à percepção clara da missão indeclinável e às tarefas prioritárias que competem a este Ministério, não obstante a enorme diversidade de configurações concretas possíveis, conforme as situações e as necessidades pastorais. Apesar de no pós-concílio 2 sínodos dos bispos, 1971 e 1990, já se terem debruçado sobre o ministério presbiteral, continuam em aberto, até se agravaram nos últimos tempos, questões bem importantes, desde a clarificação teológico-pastoral do que deve constituir o cerne do exercício deste ministério nas novas circunstâncias do mundo e da Igreja, ao papel primordial que lhe cabe em comunidades que necessitam de reestruturação nas suas formas de vida e no seu modo de funcionamento. A sinodalidade como processo permanente e prática organizada exige lideranças renovadas, competentes e inspiradoras. Lideranças manifestas em testemunho de vida, sensíveis à celebração da fé com simplicidade, verdade e qualidade, capazes de dar orientação e de acompanhamento fraterno, atentas ao discernimento e ao impulso dos carismas existentes, maduras no sentido de saberem fazer caminho com a comunidade em percursos de sinodalidade e de legítima autonomia laical. Na realidade concreta, isto será, porventura, exigir demais. Mas não se pode desistir do esforço prioritário de capacitar as pessoas, em termos de formação humana, espiritual e teológico-pastoral, em ordem a lideranças credíveis e criativas. A necessidade de lideranças renovadas diz respeito também, às vezes até, sobretudo, aos outros agentes pastorais envolvidos em serviços, desde a liturgia à catequese, desde a formação na fé à diaconia. Não obstante as diferenças específicas de missão e das correspondentes responsabilidades, os critérios básicos de uma autêntica liderança cristã são essencialmente os mesmos. Na consciência de que o futuro das comunidades passará cada vez mais pelo modo como cristãos leigos exercem o seu serviço específico face às necessidades existentes e emergentes e assim, pela força discreta do seu testemunho de vida, interpelam o conjunto da comunidade. Quarto e último ponto. Escuta das profecias alheias
como condição de amor a Deus e ao próximo. A sinodalidade, como expressão de identidade eclesial, não é um fim em si mesma, mas é caminho de vida ao serviço da missão da Igreja. Todas as questões internas e eclesiais que se colocam e devem colocar têm de estar sempre sob o horizonte do anúncio do Evangelho ao serviço da humanidade. A questão decisiva é, pois, a de saber como é que o estilo pastoral exigido pela sinodalidade se articula com as exigências da missão e impulsiona formas coerentes de agir sob este critério. À partida, há pressupostos básicos de consciência cristã e eclesial que são determinantes. A Igreja não é pura e simplesmente um lugar, mas sacramento de salvação, ou seja, sinal e instrumento da salvação como dom gratuito de Deus à humanidade e, antes de mais, a cada um de nós. Isto significa que as fronteiras eclesiais visíveis, territoriais, sacramentais, doutrinais, disciplinares, etc., não delimitam e condicionam o amor misericordioso de Deus para com todos os homens e mulheres que vivem neste mundo. E neste momento são cerca de 7.800 milhões de pessoas. À luz do Evangelho, a Igreja sabe que o seguimento de Jesus passa decisivamente pela vivência autêntica e coerente do amor a Deus e ao próximo. A verdade e a credibilidade da sua missão dependem, pois, da capacidade de testemunhar incondicionalmente o amor de Deus para com todos, sem privilégios de pertença eclesial ou de virtuosismo religioso, na particular atenção aos mais frágeis e necessitados de ajuda, acompanhamento, apoio, defesa. Resulta daqui a exigência da Igreja perceber melhor o que a partir de fora do seu núcleo interno habitual a questiona e interpela na sua vida cotidiana. A sinodalidade como estilo pastoral pede uma escuta atenta e comprometida das profecias alheias, quer dizer, de vozes, experiências, interrogações, contestações, expectativas de muitos homens e mulheres que não estão habitualmente no centro da vida das nossas comunidades ou até se situam bem longe. Em causa está aqui, antes de mais, a própria atitude de cada cristão, chamado a ver no outro, com quem se cruza no cotidiano, uma possível interpelação de Deus. Porventura através da indiferença, da crítica, da rejeição, mas sempre e sobretudo através da necessidade de ajuda que nos interpela. Mas há todo um caminho de correção comunitária a percorrer, abrindo as nossas mentalidades e o nosso funcionamento comunitário habitual aos que estão de fora, em situação de distância crítica, de fragilidade humana ou de pobreza desumana. As comunidades cristãs sempre foram, mas em situação crescente de diáspora serão chamadas ainda mais a encontrar formas diversificadas de proximidade e abertura à realidade humana envolvente e suas interpelações. E as próprias estruturas locais de sinodalidade têm de saber integrar pessoas, caminhos e meios que as ajudem nessa escuta e nessa disponibilidade para o serviço concreto ao próximo. Esta abertura pessoal e estrutural aos que estão mais longe ou mesmo fora nunca foi nem será tarefa fácil. Pede-nos, antes de mais, mudanças de visão, abertura de coração, busca constante de fidelidade à opção evangélica pelos mais pobres e necessitados. Exige-nos, sobremaneira, uma enorme criatividade para que os canais de acolhimento, escuta e serviço sejam autênticos e efetivos, traduzindo o que as pessoas realmente sentem e mostrando o que o amor cristão realmente significa e implica. A sinodalidade, como expressão da identidade e missão da Igreja, da sua forma, do seu estilo, é assim fonte de esperança de uma vida cristã renovada, mais fiel aos dons recebidos e mais capaz de servir o próximo. O caminho sinodal que estamos a viver, não haja ilusões, vem certamente acompanhado de fortes dores de parto, mas pode ser, assim eu creio, momento e caminho de esperança de nova vida na força do Espírito Santo. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Borges de Pinho, pela sua lição sobre sinodalidade, sem dúvida nenhuma que muito próxima do nosso contexto, em que este debate, por iniciativa do Papa Francisco, nos é sugerido, e sobretudo, mais do que o debate, esta dinâmica, esta ação é proposta a todos nós nessa tríplice vertente da escuta, do encontro, da escuta e do diálogo com todos. E é precisamente nessa atitude que também queremos estar aqui hoje, de escuta e de diálogo com todos, e por isso o José Alberto já sugeriu aí no bate-papo que as perguntas fossem sendo colocadas por mensagem, para depois, e de forma tamanhagem, nós possamos colocá-las ao professor Borges de Pinho, clarificando alguns pontos que aqui possa ter deixado, e sem dúvida nenhuma foram muitos os desafios sugeridos e que acredito merecem ser traduzidos e aplicados para a realidade concreta de cada uma e de cada um de nós. Já temos aqui algumas perguntas, mas se me permitem, e enfim, na condição também de moderador, iria pedir ao professor Borges de Pinho que analisasse uma questão que ele foi colocando ao longo de toda a sua conferência, a sua comunicação, fazendo muitas vezes acontecer alguma tensão entre as necessárias estruturas para a sinodalidade e um estilo de vida que se tem de cuidar, seja pessoal, seja pastoral, assente sobretudo nessa prática evangélica do amor. Porque, infelizmente, diria eu, vemos muitas vezes que as estruturas acabam por ser o travão a esse exercício sinodal ou essa prática sinodal que acontece. Defendendo, como me pareceu que assim o fez, a necessidade de estruturas, onde é que está a fronteira, onde é que está a complementaridade, de facto, entre as estruturas que é necessário ter a nível paroquial, de uma comunidade, de uma diocese, e um estilo de vida que, diria, pode acontecer espontaneamente a partir das convicções e do tal amadurecimento da fé que também falou. Muito sucintamente, creio dizer o seguinte: estruturas sem vida são realidades mortas, como todos sabemos, e não interessam para nada. Mas a vida, na medida em que se cresce e amadurece, pede também alguma estruturação para que as ideias, as atitudes, as exigências pessoais e comunitárias se tornem realmente também ativas, transmissíveis, eficazes. E o exemplo mais clássico de todos nós insistimos muito nos carismas e temos de insistir, porque é a vida, e é a vida como fruto do dom do Espírito. Mas o carisma, realmente, como nós conhecemos da história da Igreja e na vida de hoje, o carisma, seja ele de que ordem for, por exemplo, o carisma da vida religiosa, requer uma certa institucionalidade. E nesse sentido, se me pergunta, quer dizer, são as duas coisas que estão realmente, como disse bem, em tensão, mas uma não vai sem a outra. E se nós dissermos que primeiro está a vida e depois as estruturas, estamos na minha opinião, e não sou o único, estou-me a lembrar, por exemplo, do Piero Coda, um teólogo muito conhecido. Se pusermos os problemas assim, estamos a adiar decisões, capacidades de mudança, porque as mudanças não acontecem sem também alguma institucionalidade. Para terminar e não me alongar muito, o Hervé Legrand, um grande teólogo, eclesiólogo, formado, doutorado em teologia dogmática ou sistemática e direito canónico, escreveu, e ouviu várias vezes dizer uma coisa, que um dos problemas do Concílio Vaticano II foi não ter conseguido
institucionalizar algumas das suas intuições, por exemplo, na relação igrejas locais, Igreja Universal, ou outras, muitas outras. E por isso é que a recepção conciliar acabou por ser, em alguns aspectos, menos efetiva. Um pequenino exemplo. A nível do direito canónico universal, do Código de Direito Canónico, ainda não é obrigatório, e o Código surgiu muitos anos depois, a institucionalização de um conselho pastoral paroquial. Que normalmente, a nível diocesano, já depois há, porventura, orientações mais concretas. Mas está a ver, há aqui, portanto, eu digo, há uma tensão, isso é verdade, há uma tensão, mas tem de ser uma tensão frutuosa e, sobretudo, coerentemente assumida pelas pessoas. Uhum. Eu acredito que, de facto, quando a estrutura não tem a vida, aí é que está o problema, não é? E mesmo nas estruturas que já existem, daquelas que se procuram. Uma questão que temos várias, felizmente, aqui no diálogo que vai acontecendo, e que também não queria travar de todo o que acontecesse de viva voz, mas talvez assim seja de uma forma mais proveitosa para todos, mas se alguém quiser assumir a palavra, também que o manifeste através do bate-papo. Mas há uma pergunta muito concreta. Ainda fará sentido a estrutura paroquial nas cidades de hoje? Olha, com o Papa João Paulo II e as posições do próprio Papa Francisco na Evangelii Gaudium, a estrutura paroquial é sempre um ponto de referência. Não é o ponto de referência nem único, nem absoluto, e em muitas situações não é o mais importante. Mas o tal, tem um elemento de institucionalização que é necessário. O que não pode e não deve fazer não deve ter a pretensão de não só dominar tudo, como também de julgar que tudo tem de convergir para ali. Dou um exemplo, que a estrutura paroquial exista como espaço de acolhimento, agora pode ser maior ou pode ser menor, mas que nesse âmbito territorial, porque é do que estamos a falar, é de uma delimitação territorial, que haja comunidades, grupos, e existem, por exemplo, aqui em Lisboa, estou-me a lembrar de alguns, grupos, comunidades religiosas ou outras, de leigos, que tenham uma atividade cristã, uma presença cristã, de certa forma livre, criativa, isso nada impede, nem nada nem vai nada contra a vida da paróquia. Devem estar atentos àquilo que é essa realidade mais ampla, porque o problema também é sempre este. Se uma paróquia absolutiza esta dimensão, está mal, e não é caminho de futuro, mas também se uma comunidade se absolutiza na sua espiritualidade, no seu caminho, nas suas opções, e não abre os seus horizontes, corre o risco de não ser bem católica, mesmo que isto aconteça ao nível de uma igreja particular como Lisboa. Agora, se eu fosse pároco, por exemplo, ficaria muito contente que em muitos sítios da minha paróquia acontecessem como cogumelos espaços de reflexão, de oração, de vivência cristã, de celebração da fé, mesmo que faça sentido sempre a celebração, digamos, no lugar de referência que está sempre aberto. A vantagem da paróquia, ou uma das razões, não é a única, que sinaliza a importância da paróquia, é que realmente, e isso é uma questão muito séria, é que a paróquia é, por definição, um lugar de acolhimento para todos. E hoje, como estamos mais sensíveis, felizmente, e como tentei referir no fim, se a Igreja tem de ter estes espaços abertos, só os pode ter espaços abertos, estes espaços bem abertos, a quem eventualmente nos procure, se realmente, primeiro, sinalizarmos que estamos ali, e segundo, termos grande disponibilidade para acolhimento, e há, felizmente,
paróquias que são paróquias e outras comunidades. Portanto, eu não estou a absolutizar a paróquia, eu julgo que há muitas comunidades, aliás, 2 vezes pelo menos referi comunidades de cristãs de diverso tipo, mas mantenho, e, aliás, como o magistério da Igreja nos últimos tempos, mesmo em termos pastorais tem dito, que a paróquia tem o seu lugar e pode ser sempre um ponto de referência. Uma pergunta para o mestre em Teologia e em Eclesiologia. O povo de Deus é a Igreja ou a humanidade? E se é a Igreja, qual Igreja? Católica, protestante, ortodoxa? A Igreja de Jesus Cristo é mais ampla do que a Igreja Católica, já agora que estamos num espaço de algum rigor ecuménico, do que a Igreja Católica Romana. Isto não põe em causa nada daquilo que nós pensamos como convicção pessoal de cada um e como razões, que não temos agora aqui tempo nem é o espaço para os desenvolver, para pensarmos que este é o caminho. Mas não há verdadeira fidelidade à Igreja de Jesus Cristo se nos absolutizarmos nas nossas capelas, católicas ou outras, nas nossas verdades absolutizadas, e portanto, quando a gente fala de Igreja, é a Igreja de Jesus Cristo, que historicamente está, de facto, fragmentada em diversas realidades eclesiais. Todavia, a pergunta sempre básica vai para além dessa fragmentação histórica. Ou seja, vai para além porquê? Vai para além porque qual é o sumo, a verdade, a autenticidade do ser cristão e do ser igreja. E, portanto, aí nós sabemos, e temos de reconhecer, que viver verdadeiramente como igreja, mais ainda, viver verdadeiramente como cristão, não é delimitável pelas etiquetas, nomes, etc. De resto, eu lembro uma coisa, o tema da sinodalidade pede uma reflexão, como aliás tentei sugerir, e uma atenção ao chamado sentido da fé dos crentes. Quando falamos do sentido da fé dos crentes, nós não estamos a falar do sentido da fé dos católicos romanos. Estamos a falar de todos aqueles que procuram ser cristãos em toda a sua experiência concreta, que é sempre situada. Eu ia pedir ao José Alberto que abrisse o microfone à Ana Lúcia, porque colocou aí a pergunta até em 2 momentos e creio que numa dinâmica de participação acho que é bom ouvir de viva voz. Obrigada, professor. Eu realmente acho que é mais simpático assim, mas agradecer a sua voz. Foi fantástico, uma capacidade de síntese fantástica e uma riqueza que nos obriga aqui a ouvir este Zoom. Graças a Deus está a ser gravado mais umas 15 vezes. Professor, sabe o que é que eu gostava imenso de o ouvir? Era quando leu aquela pergunta que foi colocada pelo Secretariado do Sínodo dos Bispos para que todos refletíssemos. E que, no fundo, parece convidar a que se saiba o que é que o povo de Deus quer da Igreja. Se fosse o professor Borges de Pinho a fazer a pergunta, fazia aquela pergunta. Eu não tenho presente neste momento, eu li mais que uma vez, mas não tenho presente exatamente como é que ela está formulada. Pronto. Se tiver, agradeço. Exatamente. Tenho aqui. O que tenho sentido nos grupos em que estou é que todas as nossas energias estão a ser consumidas em tentarmos perceber a pergunta. Sim. E tenho um bocadinho de medo. Sim. Que esta pergunta não seja, como disse no fim da sua exposição, um canal de escuta verdadeiramente eficaz. Porque não sei se através desta pergunta se vai perceber o que é que o povo de Deus quer
de um caminhar conjunto para uma igreja do terceiro milénio. Pronto, a pergunta de facto tem aqui muitas voltas. Uma igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, caminha em conjunto. Como é que este caminho em conjunto está a acontecer hoje na nossa diocese, vigararia, paróquia, comunidade? Que passos é que o Espírito nos convida a dar para crescer no nosso caminhar juntos? O meu medo é que no fim não se perceba o que é que os cristãos, os crentes, o que é que as pessoas chamadas a pensar sobre isto querem exatamente no terceiro milénio, da igreja do terceiro milénio. E eu achava muito mais fácil se tivesse sido uma coisa, mas gostava de o ouvir assim, uma coisa do género, pensar a igreja do terceiro milénio, 2 pontos. Diga uma situação ou 2 situações que gostaria que fossem uma realidade na igreja do terceiro milénio, que pode ser o desenvolvimento de alguma coisa que já exista hoje, ou pode ser uma nova coisa. E o que é que sugere? Não é só dizermos, olha, gostava realmente que acabasse o clericalismo e que houvesse uma corresponsabilidade, ou gostava que o papel das mulheres fosse melhor. Não. O que é que sugere para implementar essa realidade que gostava de vir? Pronto, sem pena que não tenha a pergunta presente, porque o que eu gostava de saber é o que é que pensou desta pergunta. Sim, eu posso responder àquilo que percebi da pergunta, que é uma pergunta pertinente. Eu li mais que uma vez já os documentos e sobretudo o documento preparatório, que considero um bom documento. Agora, há aqui globalmente um risco. No princípio, quando eu disse que a questão da sinodalidade não era uma questão propriamente teórico-teológica, mas que era uma questão prática, e um dos elementos falei de quadro operativo. Ou seja, o risco que realmente nós corremos não é continuarmos a formular respostas genéricas sem conseguir morder a realidade concreta nos seus aspectos mais, quer dizer, mais questionáveis, ou que exigem mais capacidade de mudança e de decisão. E nesse sentido, eu julgo que os grupos sinodais, na medida do possível, deveriam realmente ser o mais concretos que possam ser. Concretamente, vamos dar 2 ou 3 exemplos pacíficos para nós, mas, por exemplo, uma pergunta é, todos nós estamos de acordo, em termos existenciais e até em termos teológicos, digamos, como uma afirmação teológica, que numa igreja sinodal, a celebração da fé, particularmente da Eucaristia, é um elemento central. Agora, temos de nos perguntar em concreto o que é que isso significa e exige de pequenas transformações que têm de ser para que isso seja realmente realidade e seja vida. E agora aqui, independentemente, claro que há muita diversidade de situações, mas, por exemplo, pequenas coisas como qualidade da celebração, desde a palavra à música, exame concreto da imagem que uma celebração também deixa. Por exemplo, que na oração eucarística se introduz a oração por 20 a 30 pessoas que já faleceram. Isto é um absurdo. É um absurdo teológico e sobretudo prático, porque a oração ao mesmo tempo diz que rezamos por todos. Eu não estou a dizer que isso não seja mencionado antes da celebração, por exemplo, dito às pessoas, mas temos de fazer aí um caminho. Vamos lá ver, são coisas menos importantes. Seriam
se nós às vezes, nós mesmos, eu pelo menos sinto isso, se nós às vezes não perdêssemos uma certa vontade de participar na celebração. E sobretudo aquilo que me aflige mesmo profundamente, porque conheço situações, nós não estamos a conseguir que transmitir a fé. Nós não estamos a conseguir. Quer dizer, estou a ser radical. Estou a ser radical talvez na maneira de me expressar, mas é muito difícil e que certamente isso não tem nada a ver com celebrações, mas quando as pessoas que estão à volta de uma celebração, às vezes, ou volta assim, os leigos, leigos e leigas têm pouca percepção, os leigos estão à volta da celebração, e o presbítero que também, ou os presbíteros e os diáconos, etc., e os acólitos, se fizessem a pergunta, o que é essencial nesta celebração para que as pessoas vivessem este momento como um momento importante do caminho sinodal da Igreja, que é, no fundo, também já é um exemplo, mas eu acho que é aí que temos de entrar. Claro que há outras questões, algumas insinuei, mas são mais difíceis, porventura. Mas esta não é simples. Quer dizer, esta é possível, mas eu, com a pandemia, passei a frequentar mais vezes a celebração eucarística na televisão. E dei-me conta, quer dizer, para além da experiência presencial que já tenho e que vai longa, também me ajudou às vezes a perceber como as pessoas não se dão conta de determinadas contradições que, um exemplo é ridículo que eu vou dizer, é ridículo, mas é verdade. Quantos cristãos que estão nas nossas celebrações dão sentido, a não ser folclórico, ao incenso? A dada altura o senhor padre dá uma volta ao altar e depois o acólito, não sei o quê. Tudo isto tem sentido para quem entende, etc. Mas muitas vezes era mais importante que pensássemos na homilia, na qualidade das leituras, etc. Quer dizer, em resumo, eu julgo que talvez responder pouco, mas ir a assuntos concretos. Uhum. Obrigado, professor Borges de Pinho, e de facto as várias respostas que o professor Eduardo Borges de Pinho nos vai sugerindo vão canalizando para os 3 tópicos que apresentou de forma muito bem estruturada aqui ao longo desta noite. Há uma questão aqui do pastor da comunidade que pergunta, preocupa-se como operar, motivar, praticar no concreto o discernimento comunitário, pois já o discernimento pessoal é tão difícil. Ora bem, eu creio que aí dois caminhos são importantes. Eu creio que o próprio, quem preside e também os agentes pastorais mais envolvidos na vida de uma paróquia, julgo que uma das suas qualidades pastorais mais determinantes é exatamente a capacidade de ouvir e estar atento aos sinais. Portanto, não quer dizer que tenha logo a resposta, mas ouvir, às vezes perguntar o que é que acham disto e o que é que acham daquilo. Esta sensibilidade também penso eu que se amadurece
e julgo que os agentes pastorais, se tiverem de facto essa capacidade de liderança que vá muito para além, e normalmente vai, mas às vezes nem tanto, de um certo funcionalismo, mas de uma atitude de acolhimento, de abertura, de disponibilidade, eu creio que captam muita coisa. E em segundo lugar, em paralelo, é aqui que eu julgo que esse discernimento tem de ser feito através de, se não quisermos chamar, se não queremos chamar estruturas sinodais, chamemos-lhe órgãos de conselho, o que quisermos, mas eu chamo-lhe estruturas porque são estruturas sinodais, e aí numa paróquia pode haver 2 ou 3 possibilidades de realmente, de forma organizada, estou a falar de uma paróquia, mas posso falar de uma comunidade em geral, de forma organizada, ir fazendo esse discernimento. Imaginemos uma coisa, é o conselho pastoral, digamos, chamemos oficial, com o seu caráter de representatividade que deve ter, etc, e dos diversos serviços. Mas pode haver, por exemplo, um grupo, imaginemos, de jovens a quem é confiada e é pedida a tarefa precisamente de um certo discernimento de como aquela comunidade em concreto, e a Igreja, é capaz de ouvir e de perceber a realidade dos jovens de hoje, que é uma realidade complexa. Para nós, pelo menos mais velhos, é. E, portanto, aqui está. Este discernimento não pode ser absolutizado, mas pode ter uma importância muito grande. E, se calhar há um grupo de casais, a nível, assim como há as equipas de Nossa Senhora, e muito bem, e jovens, etc., pode haver também uma equipa de casais que estão já a viver num segundo matrimónio. E essas pessoas podem ser chamadas a ajudar a pensar, por exemplo, qual é a mensagem que nós temos a dizer às pessoas em concreto nas suas situações reais de vida. Não tenho dúvida nenhuma que a Igreja sempre, como Evangelho, como Boa Nova, como proposta de vida, aponta, anuncia o valor da indissolubilidade do matrimónio. Mas isso não é posto em causa se nós nos colocarmos a questão como é que esta mensagem, como é que esta Boa Nova hoje pode ser vivida nas circunstâncias concretas. Que aqui está, por exemplo, já agora, só para especificar um bocadinho, sem entrar no pormenor, todos nós percebemos, estamos agora a fazer assim, uma espécie de discernimento rápido, todos nós percebemos que aquilo que o Papa quis dizer e sugerir na Amoris Laetitia não foi compreendido por muitas estruturas eclesiásticas e de alto nível. Muita conversa, mas pouca prática de discernimento. É a minha opinião. Não quero ter a verdade toda, só queria ter um bocadinho. mas quer dizer, mas na realidade, aqui está um facto que me parece, por exemplo, a Amoris Laetitia não foi recebida. E ela pede, para além da sua recepção, abertura de horizontes que vão para além. E na mensagem que a Igreja tem a dizer. E aqui, obviamente, isso pressupõe também um discernimento qual é o lugar da Igreja, o papel da Igreja, a sua missão primordial.
é dizer algo que é a sua doutrina, ela tem que dizer a sua doutrina, mas a sua doutrina é relativa àquilo que Deus quer de cada um de nós e de todos os homens e mulheres. Faz-me muita impressão, eu penso, eu fiz essa menção que não foi ocasional, faz-me muita impressão que nós pensemos em muita coisa como católicos e não sei quê, e não pensemos que o mundo tem 7 mil milhões e quase 8 mil milhões de pessoas. Faz-me muita impressão, porque pelo menos há uma pergunta que temos de fazer: o que é que significa a nossa adesão a Jesus Cristo, o que é que Jesus vive para esta humanidade? E, portanto, se nós colocarmos esta questão até ao fim, em nome da verdade em que acreditamos e do seguimento de Jesus que afirmamos e queremos, nós temos de mudar muita coisa na nossa cabeça. Eu ainda ia colocar ao professor Borges de Pinho uma questão sobre a compreensão e o exercício do poder, até como, enfim, quase inimigo deste processo de sinodalidade, mas surgiram aqui mais duas questões, e vou dar primazia a elas, de dois participantes. Uma tem a ver com a resposta ao drama dos abusos sexuais, colocada também em cima da mesa. Coloca também em cima da mesa o modo de participação dos crentes na resposta do conjunto da Igreja à crise. A gestão deste processo não deveria já assumir a dimensão da sinodalidade, envolvendo as comunidades no discernimento sobre formas de responder. Vou juntar também outra, porque o nosso objetivo era terminar antes das 11. Durante a pandemia proliferam as transmissões online, nem sempre com qualidade. Tentámos dar mais do mesmo. Não teria sido mais pedagógico apostar na igreja doméstica? E quem presidiria? Não teremos que repensar os ministérios ordenados? Eles só fazem sentido em função da comunidade e não em função do próprio. São as duas questões. Professor Borges de Pinho, que lhe pedia também o seu comentário. Eu começo pela segunda pergunta, que talvez seja a resposta mais linear e mais rápida. Mais rápida neste sentido. Obviamente que quando nós, que o problema que aqui começa, sem dúvida, que essa questão das transmissões, pode-se colocar muitas questões acerca disso. E quando há bocadinho dizia exatamente que numa comunidade que numa paróquia possa e deva haver celebrações, digamos assim, até familiares, contextos diversificados, etc., estava a admitir perfeitamente isso. Agora, é óbvio que nós não podemos pôr o carro à frente dos bois. Quando eu digo pôr a carro à frente dos bois, quero dizer que é que de repente cada um faz o que quer, ou cada grupo, ou cada comunidade, e nesse sentido, o que me parece sim, que já seria um bom passo de discernimento sinodal, em concreto, pensarmos um bocadinho mais, eu insisti um pouco nisso, se calhar até demais, o que é que nós queremos e esperamos do ministério ordenado no futuro? O que é que nós queremos e esperamos? E aí nós podemos dar sugestões muito concretas. Não ter a ilusão de que isto é uma coisa de 5 anos, 10 anos. Mas, por exemplo, não é novidade nenhuma que em algumas situações de igreja a solução, ou a hipótese, a possibilidade dos viri probati seja uma coisa normal. Portanto, simplesmente, quer dizer, a questão que se me coloca mais funda é esta. Se nós vamos para soluções, chamemos assim, práticas epidérmicas, e não pensarmos nos pressupostos de fundo, corremos o risco de fazer, digamos, de fazer retocagens de pintura, mas que não tocam. Nesse sentido, por exemplo, o diaconado permanente poderia ser, e é em muitos casos, algo muito válido.
Mas a maneira como tudo isto surgiu na vida da Igreja, eu peço desculpa que estou a ver neste momento um diabo, e portanto, mas não estou a querer, não é propriamente promissora de futuro. Não é promissora. E há histórias na América Latina e em outros países que, enfim, que nos fazem pensar. Esta é a minha opinião. Relativamente à questão que foi colocada sobre a questão relativa aos abusos sexuais. Sim, é um problema que merecia e merece, e merecerá uma muito grande reflexão e também certamente alguma decisão e investigação. Agora, eu parece-me às vezes que também não podemos correr o risco, a gravidade do assunto é de tal ordem que nós também não devemos correr o risco, chamemos assim, de uma certa precipitação afunilada, com isso eu quero dizer, neste momento sentamos só aí e não olhamos para toda a realidade que nos envolve nessa matéria e, portanto, é isso que deve ser objeto de um certo discernimento. Os aspectos, chamemos assim, de foro criminal, esses não podem ser minimamente, chamemos, amenizados ou escondidos, ou não. Agora, era importante que o desafio que aqui nos é colocado noutras igrejas, fosse assumido de tal forma que motivasse uma reflexão concreta, o tal discernimento prático. Por 2 ou 3 vezes falei na formação espiritual, teológica dos líderes, quer dizer, e falei na formação dos seminários. É um trabalho difícil, mas eu talvez começasse por aí. A questão vocacional e tudo o que ela significa. Porquê? Porque procurei também sublinhar isto, e para mim é quase um ponto sine qua non. Se uma formação, seja em que registro for, não tiver uma enorme preocupação por questões de humanidade, e uma questão de humanidade é essa, é fundamental, portanto, se não começar por aí, não tiver isso como critério básico, não há depois nem espiritualidades, nem tudo o resto que possa sobreviver. Pelo contrário. E, portanto, o que aqui se pede, antes de mais, é realmente, sem dúvida, investigar o que aconteceu, ou o que pode acontecer, mas, sobretudo, começar a corrigir desde já aquilo que pode ser corrigido. Começar a corrigir desde já o que pode ser corrigido. Neste momento, sem dúvida, a questão, falei de crise do clero, é uma expressão banal, mas quando pretendi sublinhar, como todos nós sabemos, que não é uma questão de número, acaba por ser uma questão de número. Acaba por ser uma questão de número. Se nós pensarmos nas necessidades que surgem, naquilo que depois se exige aos vários intervenientes. Eu vou contar só uma historinha pequenina, mas é verdadeira. Há uns anos atrás, já tem uns anitos, foi antes do ano 2000, alguém perante no caso de um aluno que estava a ter dificuldades nos estudos, mas que claramente era falta de vontade
e de vontade de trabalho. Normalmente, o professor António Martins sabe isso ainda provavelmente melhor que eu, porque também debateu-se com situações destas. A gente, como professor, muitas vezes logo percebe que alguém anda a estudar teologia, mas realmente o seu horizonte vocacional não vai por aí. E isso percebe-se muitas vezes em pequenas coisas, de facto, os estudos, isto aqui e acolá. E eu reprovei um aluno 2 vezes nas normas da Católica, a terceira vez, rigorosamente, devia ser expulso, mas nunca ninguém era expulso da universidade. E um superior veio ter comigo e disse mais ou menos naquela altura, veja lá, não sei quantos e tal, olha que nós temos também de apresentar números aos nossos superiores. Não era diocesano, pronto, só posso dizer isto. Mas é assim, ou seja, é nesse nível, às vezes, das aparentemente pequenas coisas, que de facto, quer dizer, se tem de avançar no tal discernimento e na capacidade de decisão. Porque o problema neste momento é muito esse, é a dificuldade de tomar decisões. Quando penso nestes assuntos, disse uma pequenina frase que não é nada, é óbvia, é quase uma verdade de lá para Alice, mas às vezes não pensamos nisso, que nesta questão da sinodalidade, como na vida da Igreja em muitos aspectos, um nível pode bloquear outro rapidamente. E pode bloquear, nem é preciso grandes medidas disciplinares. Por exemplo, eu só coloquei a questão da mulher na Igreja, achei colocar, mas neste momento, por exemplo, o nível de uma orientação, decisão-orientação, que se cala, magisterial, bloqueia um discernimento que precisa de ser feito a nível do comum das pessoas, do comum dos fiéis, aí que formas de exercício, pergunta muito concreta, que formas de exercício do ministério ordenado pode haver na Igreja Católica? Certamente várias, mantendo aquilo que é a identidade teológico-ministerial do ministério. Pode haver. Algumas coisas poderão ser melhor, outras se calhar nem tanto, bem, não sabemos, a vida da Igreja e a vida das pessoas é sempre, mas essa questão é uma questão concreta em que pode haver discernimento, e volto a repetir uma coisa que já disse atrás, porque me parece muito importante. Nestas questões, o sentido da fé dos crentes não é, que é difícil de a gente poder assim, perceber, uma questão de longo prazo, mas o sentido da fé dos crentes não se limita àquilo que nós católicos pensamos e vivemos e dizemos. Temos de agradecer muito ao professor José Eduardo Borges de Pinho, não só a lição magnífica que nos deu sobre este tema da sinodalidade, mas também todas as questões práticas que depois foram surgindo, e claro que cada um de nós coloca o foco em algumas das afirmações que aqui foram feitas. Confesso que desde logo uma das primeiras, quando o professor Borges de Pinho falou em todo este tema, não sendo tanto teórico ou teológico, mas de ordem prática, isso acho que depois afeta logo cada um, enfim, na circunstância em que está. E claro que, acredito eu, parece-me que este tema da sinodalidade depois, a sua concretização tem muito a ver com o exercício do poder, com o exercício dos ministérios, isto que estava agora aqui também a dizer o professor Borges de Pinho, dos tais ministérios que podem surgir a partir dos serviços, seria uma grande revolução em todo este processo, não é? Agradecemos, mas o encerramento fica a cargo do padre António Martins, e por isso, obrigado pela minha parte por tudo e pela possibilidade de ter participado. Obrigado, Paulo. Professor Borges de Pinho, muito obrigado por esta ampla, profunda, consistente reflexão que nos contextualiza
nesta conversão e neste desafio imediato e não tão imediato, porque é o futuro da Igreja que se começa hoje. Requer paciência, eu estou a experimentá-lo, vamos atravessar dores de parto, e eu de certo modo já as sinto, e os meus grupos também, mas creio e estou convicto que por aqui, digamos, isto não vai direito, não é uma linha reta, mas é um caminho de futuro que precisamos de fazer para nos reconfigurarmos como cristãos e para reconfigurar as estruturas e o modo de ser e o nosso estilo pastoral. Muito obrigado do profundo coração, isto é a banalidade, mas é com toda a sinceridade que o digo assim. E também a minha convicção e a convicção da comunidade do Rato é que é um serviço que estamos a prestar à Igreja, quer muito além da comunidade e da Diocese de Lisboa, através desta plataforma e depois através da gravação.